Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Seja Luz, que todas as terças-feiras, 19 horas, irá pro ar testemunhos de que Jesus faz nas nossas vidas, com histórias, cartas vivas que Ele faz. Eu estou hoje com uma convidada muito especial, a pastora Petrusca Junqueira, que é uma mulher de Deus, uma mulher incrível que Deus me apresentou um dia num culto dela de mulheres, e tem uma história muito linda para ela contar aqui para vocês. Mas antes disso eu quero orar para começar esse episódio. Ô Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor me deu a honra, me pediu esse canal Seja Luz para conversar com mulheres, com homens, com pessoas do reino, Pai, para que eles contem o testemunho vivo deles com o Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, como você me falou naquela madrugada, Senhor. E eu creio que o Senhor quer, através dessas histórias, edificar mais vidas de pessoas que falam: Deus não fala comigo, Deus não escuta a minha voz, e o Senhor escuta. Mesmo na nossa maior escuridão, sim, o Senhor está lá conosco. Nós que não os vemos, mas o Senhor está com nós, antes do ventre de nossas mães. Então venha, Pai, com a Tua graça nessa tarde de hoje, e fique conosco até o final desse podcast, Pai. Seja luz. Eu apresento para vocês agora uma querida, uma pastora amada, uma voz doce nessa nação, que me ensinou. E quando eu tive meu processo de arrebatamento com o Senhor, quando eu voltei, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi ela, e ela me falou apenas uma palavra que ficou gravada no meu coração: posicionamento. E eu nunca esqueci essa palavra, porque eu me posicionei nele. E vai fazer 2 anos nesse processo, e cada dia mais o Senhor me mostra como é gracioso, como é maravilhoso caminhar com Ele. Bom dia, Petrusca. Que boa alegria. Tarde, né? Uma alegria ter você aqui, uma honra poder ter esse papo com você, você contar para nós mais um pouquinho da sua história, como você começou a caminhar com Jesus, se você nasceu num lar cristão já, ou se foi esse chamado que você tem maravilhoso com Ele, desde o comecinho, assim, se você puder apresentar e contar para nós um pouquinho, é uma honra. Que alegria. Primeiro quero agradecer por estar aqui, por esse convite tão especial, que eu creio que foi gerado pelo Senhor, né? E Ele nos preparou essa mesa, esse momento para estarmos juntas, né? Na verdade, o Senhor me chamou quando eu tinha 17 anos, eu era uma jovem. Nós tínhamos muito dinheiro, a minha família, e nós tivemos uma primeira falência, né? E dentro dessa falência, foi aonde eu conheci a Jesus. Então eu vejo que a falência não foi uma falência, né? Foi uma vitória para mim, porque eu conheci o Pai de perto, né? E quando você tem muito dinheiro e você fale, assim, as coisas não vão embora de uma hora para outra. Elas vão aos poucos, né? Então nós começamos a desfazer de casas da praia, de funcionários, tudo que a gente tinha ao nosso redor. A gente começou ali a se desfazer. E o que sobrou, nós compramos franquias. Jean-Louis David, era franquias de cabeleireiro, na época francesas, caríssimas. E nós compramos essas franquias, e uma das franquias eu lembro que era em frente à PUC, em Perdizes. E eu tomava conta dessa franquia. E minha mãe e meu padrasto administravam, eles eram de banco, a falência foi através disso. E aí eu administrava ali porque eu, desde nova, eu já trazia relacionamentos, vamos dizer assim, né? Sim. Contatos, clientes, pessoas. Então eu fidelizava ali na recepção os clientes, a minha mãe administrava junto com o meu padrasto e ficávamos ali.
E foi ali que, na época, tinha uma igreja ali próxima, em Perdizes, a qual foi um ministério que eu fiquei 22 anos. E aí eu fui pro Bola de Neve, né, que foi a minha primeira igreja, que era na Turiaçu na época. Sim, eu cheguei lá. E eu fazia faculdade de educação nessa época, né? Porque eu fazia, na verdade, aquilo que era um hobby para mim, porque como a gente tinha muito dinheiro, eu não pensava em algo, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou, né? Eu queria algo que era um hobby para minha vida. E aí eu fui para a área da educação. E aí tinha uma menina na minha faculdade que dizia assim: Petrusca, tira essa chupeta do diabo da boca, porque eu fumava muito, eu era ansiosa, então eu fumava um maço de cigarro por dia. E eu era da galera, amiga da galera. E aí ela falava: Deus tem uma obra muito grande na sua vida com mulheres e muitas famílias serão transformadas através do seu testemunho da sua vida. E você precisa se posicionar. Eu dizia: que menina doida falar pra mim que eu tô com chupeta do diabo na boca. Que loucura, como que ela tem coragem de falar isso pra mim? Eu achava ela doida. E aí ela falava: você precisa ir na igreja, você precisa se posicionar. E eu fui um dia na igreja dela, que era Bola de Neve ali na Turiaçu, porque o salão de cabeleireiro que a gente pegou era perto. E fui sozinha. Disse: olha, eu vou, porque se eu não gostar, eu saio no meio, né? Sim. E aí fui. E o apóstolo Rina estava pregando nessa época, 23 anos atrás já. E ele disse assim: Tiago diz, o corpo sem o espírito é morto, a fé sem ação ela é morta, vã e passageira. Você hoje vai ter que ter uma atitude de fé, e você vai sair dessa noite aqui e vai jogar o seu maço de cigarro no lixo. E aí eu falei: meu Deus do céu, minha amiga tá aqui, ela tá me vendo. E ela contou tudo isso para esse pastor. E aí eu comecei a me esconder atrás de um pilar. E ele falou: faça isso, jogue esse maço de cigarro no lixo, sua vida vai ser transformada. Deus tem uma família, um lar para você, restituição de tudo que te foi roubado. E dê esse passo de fé, porque a sua fé não precisa ser sentida, ela precisa ser em ação. Amém, Senhor. E aí eu saí daquele culto, daquela igreja, joguei meu maço de cigarro no lixo e fui viver minha vida. No dia seguinte, como eu era da turma, da galera, fui pro intervalo e fui acender o cigarro, né? Porque pensa, já esquecido que vivi ontem e tal. Num dia, né? Num domingo, era uma segunda. Eu fui acender um cigarro, comecei a passar mal, a querer vomitar. As minhas amigas do meu lado: Petrusca, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Aí eu fui pro banheiro correndo e aí veio a cena do lugar da igreja onde eu estava, do apóstolo falando a palavra, da atitude de fé que eu tinha que ter, do posicionamento que eu tinha que ter, porque o resgate de vidas e a minha família ia ser restaurada e eu ia ter uma família, porque nessa época eu não tinha uma família, né? Eu tinha minha família, mas eu não tinha também uma referência de família, né? Tinha muito dinheiro, muito tudo, mas não tinha valores, essência, princípios. Então, que adianta ter tudo e não ter valores, essência, princípio? Não tinha nada. Não tinha nada. Era um vazio, eu buscava momentos, lugares, pessoas, aquisições, eu comprava pessoas, compras, e através de compras e compras, e nada preenchia o vazio do meu coração, nada preenchia, não era lugares, carro, viagens, tudo que a gente tinha, tudo que era nos proporcionado na vida, nada saciava a minha vida, nada preenchia o vazio do meu coração. E ali eu senti que o Senhor preencheu o vazio do meu coração. Na segunda-feira eu já estava à noite no Nova Vida, que era o Só Por Hoje, na época a pastora Denise que dava, que foi a qual me acompanhou, a esposa do apóstolo Rina, que me acompanhou 23 anos da minha vida. E ela dizia assim: Petrusca, é só por hoje você não vai fumar, só por hoje você não vai fazer isso, só por hoje você não vai. E ali eu tô no Só Por Hoje já há mais de 23 anos. Até a eternidade, né? E Deus restaurou, mudou a minha sorte ali naquela igreja. Eu conheci o meu marido ali no ministério de intercessão e de cura e libertação. Ele estava ali, né? Nós oramos ali um período de 1 ano e meio para ver aquilo que realmente era para nós. E Deus confirmou, né? Que éramos um para o outro.
Então, hoje minha história foi mudada, minha família foi ressignificada. Hoje, eu não pude... A minha mãe sempre emocionalmente doente, porque tinha muito dinheiro, muito tudo, mas não tinha estrutura emocional, né? Meu pai fazendeiro também, muito dinheiro, muito tudo, mas também com uma outra mulher, com filhos, né? E sempre muito bem de vida também, mas eu pude hoje ser uma mãe para os meus filhos melhor e pude dar um pai, né? A qual eu não tive. É uma família para os meus filhos. Até digo isso no meu livro, que é uma família sem estrutura, né? Te faz ser órfãos, né? Eu fui uma menina que eu conto que eu fui órfã com os pais vivos. Não que eu não amo eles, se eu pudesse vir de novo, escolheria eles, mas com essa dor da orfandade de pais vivos que me levou a buscar em pessoas uma validação por não ter uma identidade definida. Até interrompendo rapidamente você, Sim. eu trouxe um para você. Ai, que alegria! Depois você me escreve uma dedicatória. Você já escreveu, que coisa linda, obrigada. Igual você está falando, me veio a minha memória, que a falta de estrutura familiar abala muito a gente. E não querendo te interromper também, eu quero que você termine isto e entra como você tem o seu ministério de hoje, que ela, gente, o marido dela, que é uma bênção de Deus, um homem usado pelo Senhor, como ela também, o pastor Peri, eles têm uma igreja aqui, o Campo de Anatote, aqui em Alphaville, que é Jesus Cristo é o centro da igreja. E quem quer procurar uma igreja dele mesmo, limpa, que você entra, você sente a presença, é lá. E eu já fui muitas vezes, não congrego lá porque o Senhor me direcionou para outro lugar, mas é um lugar que eu sempre converso com o Senhor. Quando o Senhor quiser me mudar, me fala, porque é Ele que nós vivemos debaixo da nuvem dele, né? Mas fala um pouquinho desse seu ministério, terminando primeiro a sua história, né? Sim. E que é maravilhosa essa igreja, né? Sim. Isso que Deus confiou para vocês. Daí como que foi a trajetória de vocês? Ai, foi incrível. Deus realmente ele ressignificou, ele mudou a nossa sorte, né? Mudou a nossa história. Ficamos aí 23 anos nesse ministério e aconteceram uma série de coisas, né? E optamos por vidas e não por placa, né? E saímos aí com as vidas para cuidar dessas vidas, para cuidar dessas famílias, para cuidar da restauração e restituição dos lares, né? Então, eu brinco que a nossa intenção é ver as famílias sendo restauradas, sendo restituídas, sendo resgatadas, sendo alinhadas para viver o reino de Deus, né? A gente quer que o famoso seja Jesus, sempre. Ele é o centro, como você mesmo falou. Ele é o centro. A igreja Anatote, Campo de Anatote, não é nossa, é do Senhor Jesus. Quando o Senhor nos entregou essa palavra que veio através de Jeremias, que quando Jeremias avistou o campo de Anatote, ninguém dava nada para aquele campo, né? E Jesus, o Senhor ainda falou, compre pelo preço ao qual ele vale, não diminua, porque será uma terra de restauração, de transformação, de cura, de libertação. E é o que nós vivemos hoje na Anatote. É uma terra de restauração, de cura, de libertação. Nós somos pastores, caminhamos com as vidas, né? Nós somos pastores que vamos nas casas. Nosso altar ali é bem baixinho, que a gente fica próximo das pessoas ali mesmo. É trazer essa humanidade, né? Para perto, essa simplicidade mesmo de Cristo. E fazer a missão, o ID, né? Porque a nossa igreja, ela tem uma missão que é o ID, pregar o evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. É a mensagem de Mateus. Então, é a missão da nossa igreja. Então, nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja de envio, né? Nós somos uma igreja que alinha missionários para fazer missões, né, fora. Temos aí alianças com pessoas que fazem missões já, o Léo Burg, entre outras pessoas que têm aí projetos missionários. Nós temos o nosso filho também, Pedro, que é um jovem que tem pregado para a geração dele, tem vivido Cristo fora das quatro paredes. Nós
cremos que temos uma estrutura, mas a gente incentiva a falar, a propagar fora, né? Então ele se juntou com um movimento aí de jovens e tem espalhado nas escolas, nas faculdades, o nome de Cristo, né? O meu marido, ele é muito intencional naquilo que ele faz, e ele é alguém que carrega muita sabedoria. E quando ele escolheu ali a igreja, ali do lado do Alpha Shopping, ali dentro do centro comercial, de um ponto estratégico. Ótimo lugar. Né? E ele falou, aqui nós somos um ponto, mas a igreja é para fora, né? É para resgate de vidas, resgate de almas. E com muita sabedoria ele tem passado isso para o povo de Deus, né? Para querer viver a obra de Cristo, não só dentro da igreja, mas fora, né? Propagando mesmo o evangelho, sendo uma boca, um agente de transformação, sem religiosidade, né? A gente é muito grato a tudo que a gente viveu no antigo ministério, não temos o que dizer, mas hoje nós vivemos uma liberdade no espírito, né? Liberdade no espírito de não nos apegarmos, sabe, a placas, a denominações, e a crermos que nós somos um agente de transformação e de liberdade na presença do Espírito Santo de Deus para a gente levar. A primeira vez que eu te conheci, que foi vários cultos de mulheres, 2 que eu fui antes do meu arrebatamento, no outro, quando eu voltei, que eu te procurei, vocês nunca tentaram segurar ninguém no banco. Vocês impulsionam para a gente gerarmos em nós um ministério e sairmos para pregar o evangelho. Que isso, eu acho que isso é a igreja de Cristo. Estar levantando pessoas para ir para o índio do Senhor. Que muitos ministérios seguram para você ficar ali, preso a denominações, a dogmas, né? A religiosidade, como você mesmo disse. E isso é muito ruim que está acontecendo hoje em dia, né? E vocês não têm isso, é mesmo Cristo mesmo para pregar o evangelho. A gente não se apega assim a uma doutrina, a gente se apega à palavra de Deus, né? A Cristo mesmo, que Cristo seja o centro, né? Que a simplicidade do evangelho, obviamente o ministério, ele precisa de uma organização, né? Porque a igreja, ela é viva, ela funciona, né? E ela precisa dessa ordem, dessa decência, mas dentro dessa estrutura de ordem, decência e buscando a santificação em Cristo Jesus, a gente tem a liberdade do Espírito, né? A gente usufrui dessa liberdade através da palavra de Deus, né? E confiando na palavra, obedecendo a palavra. Então, acredito que a confiança e a obediência fizeram parte do ID para nós e do ID que nós impulsionamos outras vidas a viverem também, né? É através da obediência, através da confiança e através da palavra que nos resgata todos os dias e que é viva todos os dias e que a cada novo dia faz diferente em nós, né? Sim, eu creio. E eu acho incrível também esse avivamento que o seu filho está tendo nas escolas aqui em Alphaville. Ele começa, primeiro vai ser amanhã, né? Um culto com jovens. Deixa para o pessoal aí ficar sabendo o endereço, se vai ser toda terça-feira. Uma vez por mês ele faz esse encontro de jovens. A gente chama de núcleo, né? Mas é um movimento para jovens e agora nós acolhemos esse núcleo, esse movimento juntos que se juntaram. Estamos fazendo ali na igreja mesmo, que é a Calçada dos Lírios 167, mas a gente faz uma formatação diferente. A gente abre as cadeiras, coloca um tapete, senta no chão, traz o louvor para o meio, para o centro da igreja, coloca as cadeiras todas na lateral para ficar algo à vontade para eles se sentirem à vontade, não acharem ali que é uma igreja em si, mas que eles tenham liberdade ali para fazer como que é a vontade deles. Então vem gente de muitos lugares, resgate de vidas, resgate de almas mesmo, da boca do inferno, vidas que tinham uma promessa e se perderam diante disso, né? Que o mundo brilhou, que as drogas brilhou, que a bebida brilhou, né? Em meio aos jovens, uma coisa que me doeu muito esses tempos, né?
Eu sou uma mãe muito assim, que toda hora quero saber onde ele tá, o que tá acontecendo, né? O que ele tá fazendo, porque ele diz que ele não prega pra crente, ele prega pra quem não é crente, né? O Pedro. Aí eu falo, meu Deus do céu, como que é isso? O nosso coração fica apertado, né? Porque ele falou, mãe, eu tenho que pregar pra quem não é cristão, não é pra quem é cristão, né? Então, às vezes, ele tá em lugares que eu falo, meu Deus, que lugar é esse? Ele, mãe, fica tranquila. Você quer saber, eu não bebo, você quer saber, eu não fumo? Eu falei, tá bom, tá tudo bem. Ele falou, mas mãe, todo mundo, sem exceção da minha sala, bebe e fuma. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, não é possível, filho. Ele falou, todo mundo, mãe, sem exceção. Ele e mais um, que é mais posicionado, assim, em Cristo, que não fuma e não bebe, porque tem aquela moda agora de um tal de vapor, de um cigarro tipo eletrônico, e eles andam com isso e não cheira isso, então os pais não percebem, né? Então, você que é pai, fica atento, né, no seu filho, porque às vezes a gente acha que tá um ambiente seguro num lugar, na casa de alguém, ou com amigos, ou quando a gente vê... Hoje em dia não é mais isso, né? Não tem mais lugar seguro, né? Então, isso daí também me traz muita alegria de saber que essas pessoas têm se achegado como está. Porque em Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e suave. Então, ele manda as pessoas irem como elas estão. E essas pessoas, amigos dele, vão do jeito que eles estão, do jeito que eles se encontram. E ali eles começam a querer mais. Porque é uma água viva, né? Querer mais. Onde você vai? Qual é o próximo? Pergunta pra ele. Qual que é o próximo? Onde vai ser o próximo? Que coisa linda que deve ser. Então, assim, isso tem impactado, assim, sabe? Nos impactado como pais, né? Também. É reflexo, obviamente, de tudo aquilo que o meu marido tem semeado, né? Como sacerdote da nossa casa. Com certeza, né? Ele é... Como sacerdote do nosso lar. E eu sou muito grata a isso. E anseio que muitos jovens possam se achegar e muitos lares possam ser transformados através desses jovens, porque depois eu que transformei a minha família. Depois que você vê, né? Que a história eu fui. E depois minha mãe, meu padrasto se achegaram, foram frequentar a igreja que eu frequentava, foram transformados ali. E eu pensei assim, meu Deus, mas eu não vou viver isso, né? Porque o Pedro já é todo, né? Você sempre sentiu o chamado do Pedro desde pequeno? Desde pequeno, assim, ele tem visões, ele profetiza, sabe? Umas coisas assim que a gente fala, meu Deus, o Pedro falou isso, sabe assim? Então, isso também forja muito a gente, porque a gente tem que estar em oração todo o tempo, né? Todo o tempo em alerta, em vigilância, em oração. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não vou viver isso, né? Porque eu já estou na igreja e o Pedro já está na igreja. Mas nessa ruptura de ministério que nós tivemos, que foi muito, que abalou muito a gente, né? Porque 22 anos não são 22 dias. Eu queria tirar férias, né? Sim. Eu não queria mais ser pastora. Não queria. Quando tudo aconteceu, eu não queria. Eu queria tirar férias, não queria mais ser pastora. E o Pedro virou e falou assim, isso, pastora, vai, tire férias. E quando você voltar, as tuas ovelhas estão todas perdidas. E quando Jesus vier te buscar, você vai ter que... Ele vai te cobrar esse sangue delas. Eu falei, oi? Né? Porque ele tinha 14 para 15 anos, sabe? Eu falei, oi? Porque a gente já tá há 2 anos na Anatote. Sim. Eu falei... E hoje ele tem 16. E eu falei, como? Então, assim, ele não sabe. Obviamente, tudo é Jesus, né? É Jesus no centro. Mas, assim, ele não sabe. Mas ele foi quem fez eu permanecer. Porque eu não queria permanecer. Eu não queria. Que coisa mais linda, né? Deus usou seu filho para poder falar para você. E ele, gente, é
É impressionante a bênção. A primeira vez que eu pus o olho nele, eu senti o diferencial do seu filho, assim. Ele vai impactar multidões da idade dele, né? Que é o avivamento, que é essa idade. Eu creio que é essa geração que vai ser avivada. E não é só dentro de uma igreja, que dentro de uma igreja é fácil, porque ele tá só de domingo de manhã ou à tarde. Não, ele é no dia a dia. Eu vejo seus vídeos do Instagram, os seus stories, ele está louvando o tempo todo, ele está falando, ele tem uma intimidade com Deus que é muito lindo de se ver. É uma... que para uma mãe, para um pai, né, igual você e seu marido, deve ser um orgulho que Deus fez, né, através de vocês, né? Nossa, nem me fale, é um orgulho. Às vezes eu não sei se eu fico brava ou se eu fico feliz, porque ele acorda às 5:30 da manhã e às vezes ele tá 1:30 da manhã lá tocando violão, lendo a Bíblia, orando. Eu, pelo amor de Deus, vai dormir, para com isso. Ele, não, mãe, me deixa. Então, assim, é um compromisso que ele fez, uma aliança que ele fez. Ele fala muito de Timóteo, né? Ele fala, eles podem, eu não. E eu falo, nossa, que responsabilidade. Eu tento até pegar leve com ele nas coisas, assim, sabe? Pra dizer, tá tudo bem. Pode fazer alguma coisinha, né? Pode ser jovem, sabe? Mas ele leva as coisas assim, é algo já dele, da essência dele, nem sei explicar, sabe? Mas ele viveu tudo muito com a gente. Sim. Né? Essa transição, essa batalha forjou muito, né? Essa vida de secreto, de lutas, forjou muito ele. E é lindo demais de ver tudo isso. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que não têm assim a vida alinhada ainda, porque todos nós, né, temos o chamado. Eu creio nisso, nós todos. Pode ser que uns ouçam, igual várias pessoas falam comigo, mas como você ouve Deus, que a minha história você sabe bastante. Sim. Como foi Deus foi brusco, meu chamado, né? Sim. Eu não ouvia, eu não queria, eu ia para a igreja, mas não, só por ir. Eu achava que era convertida, mas eu sentia emoções só, né? E saía de lá e continuava a minha vida igual. E isso que eu acho que teria que mudar hoje em dia, né? As pessoas serem mesmo... O Espírito Santo bradar no coração. Eu tive, graças a Deus, a sorte de Jesus me arrebatar e falar comigo, porque eu acho que eu era distraída. Mas as pessoas que querem criar os filhos perante Jesus, com a palavra, nos ensinamentos de Cristo, um conselho para que as famílias seguissem sem a religiosidade, o negócio da placa da igreja. Qual um conselho mais sábio como pastor, assim, sabe? Nossa, isso é muito importante, porque a oração de uma mãe, ela é fundamental. A oração de uma mãe, seus efeitos, ela tudo pode. Né? Ela tudo pode. E eu creio muito no poder da oração de uma mãe, eu creio muito nos joelhos que se dobram, eu creio muito no poder da oração. Tudo que eu conquistei na minha vida até aqui foi através da oração, da intercessão, do jejum, da entrega, da renúncia, né? É uma vida, sim, sacrificial, mas a palavra de Deus nos diz, consagre os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então consagre, você mãe, mulher, os teus planos ao Senhor, consagre a tua casa ao Senhor, consagre os teus filhos ao Senhor, consagre tudo aquilo que está nas tuas mãos, né, que é desenvoltura sua, consagre ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar os planos. Né, e como eu falei um tempo atrás para a Genier, né, o posicionamento ele é tudo. Né, quando uma mulher de Deus ela se posiciona como coluna na casa dela, ela abre portas, ela gera obediência, ela gera testemunhos, ela gera respostas de oração, ela gera liberdade no espírito. Então há muito poder numa mulher posicionada em Cristo, numa mãe que ora, numa mãe que não desiste do filho. Às vezes, diferente de mim, você pode estar com seu filho perdido, seus filhos nas drogas, seu filho, não desista. Posiciona, chegou esses dias uma mãe desesperada com o filho nas drogas. Eu falei, não, nós vamos orar, ele vai vir para a igreja. Ela falou, mas nem meu marido é na igreja. O marido dela, esse domingo, estava na igreja. Que bênção. E o filho dela tá saindo das drogas. Então, assim,
há poder na oração. Há uma família sendo resgatada, restituída das trevas. Amém. Liberta e vivendo os propósitos do reino de Deus. Sabe que as coisas desse mundo não venham brilhar, né? Porque são vazias. A gente busca momentos, a gente busca lugares, a gente busca situações. Daqui a pouco esses lugares passam, essas festas passam, esses momentos passam, a gente vai buscar outros momentos e o único que sacia a nossa fome, a nossa sede é a presença do Espírito Santo de Deus. E não há outra que possa ser comprada, que possa ser trocada, barganhada, vendida, não há. A única coisa que sacia plenamente o vazio do coração do ser humano é a presença de Deus. E é nele que há plenitude, é nele que há regozijo, é nele que há alegria, é nele que há entrega. E então eu incentivo você a se posicionar mulher, mãe, esposa, dona da sua casa. Porque grandes coisas o Senhor fará e nada é perdido para uma mãe, para uma mulher que ora. Não mesmo, porque eu não sabia disso. Eu digo hoje para as pessoas mais íntimas minhas, porque eu fui uma mulher tola. Eu errei muito, tive um casamento de 24 anos, que ali eu, no final, me perdi um pouquinho, mas eu não sabia muito das coisas, fiquei viúva, muito jovem, né? Uhum. E vivi uma vida num vazio completo. E achando, não, porque a gente acha que Sim. sabe, né? E só depois que eu tive esse toque do Espírito Santo de Jesus na minha vida, que eu vi que o posicionamento muda a oração, não existe nada sem oração. Nada. Se você se posiciona, ora, tanto que ele me pediu para ser intercessor, abrir um grupo de oração. No começo eu não estava nem entendendo, mas ele tem os planos dele para cada um, né? Sim. E isso que eu admiro muito em você, porque você não é... Vocês e seu marido, vocês entendem o chamado que cada um vai atingir as pessoas. Sim. As pessoas que eu vou atingir são umas, vocês são outras, o Peri é outro. E você não tem essa... Porque a comparação no meio gospel é muito chata. É. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o que Jesus quer fazer. Sim. Cada pessoa, e às vezes as pessoas querem mais, não é like na internet, não é você se aparecer, é Cristo, aparecer como ele aparece na sua vida, na vida do Peri. O Peri, a primeira vez que eu entrei naquela igreja, na hora que ele chegou perto de mim, com o tremor e o amor, com o Espírito Santo, que ele pôs a mão em mim, eu senti a presença de Deus de uma forma, eu acho que nem ele sabe o que ele fez ali na minha vida, sabe? E isso que é lindo o chamado de vocês. Sim, é assim, que vocês se posicionaram, que vocês estão fazendo, que Deus tem para vocês ainda mais, que eu creio. Eu creio. Através da sua família toda. Você tem uma menina ainda de, não sei a idade da... 9 anos, que também, com certeza, tem um chamado, né? Sim. E é isso que Jesus faz, gente. Eu gosto muito sempre de falar para as pessoas, Deus tem um chamado para cada pessoa do seu jeito. Cabe a nós aceitarmos e nos posicionarmos que a palavra diz que todos são escolhidos, mas nem todo mundo aceita o chamado, né? E que as pessoas começam a orar e pedir para Deus revelar o propósito, mostrar para cada um o que ele tem com a sua história, porque nós não nascemos só para passar por aqui nessa terra e viver. Não. Tudo isso vai ficar aqui, né? Ele me falou outro dia que eu fiz uma pergunta, eu faço umas perguntas para Jesus, que ele ia falar, filha, ele falou assim, vocês são peregrinos aí. Porque eu estava em oração por uma pessoa o irmão de uma amiga minha. E o Senhor falou para mim há um ano atrás, que era para me orar e me posicionar, que ele ia curar essa pessoa que estava com câncer. E eu continuei orando e ele sempre me usando para falar isso para a pessoa. Eu vou salvar. Eu achei que ele ia salvar em vida. E essa pessoa veio a falecer. E o dia que eu fui no velório, a minha amiga pediu para me orar no velório. Eu nunca tinha orado no velório. E quando eu saí de lá, eu entrei para o meu carro e fui brava, conversando com Jesus, chorando. E perguntei, Espírito Santo, o Senhor nunca muda, o Senhor é o Senhor é Deus. Mas eu usou a minha boca para falar para uma pessoa que ia salvá-lo e ela deve achar que eu não sei, que não é o Senhor que fala comigo. Na hora, Petrusca, ele veio igual um raio no meu carro, eu comecei a chorar. Ele falou, filha, vocês são peregrinos aí. Eu salvei sim. Eu te falei para clamar, para me salvar o espírito dele. Na hora que ele me aceitou, eu levei comigo. Aquilo, eu parei o carro na avenida. Porque ele tinha aceitado Jesus. Ele tinha aceitado Jesus 2 dias antes. Meu amigo, que é o marido da minha amiga, falou que foi lá no hospital e fez o apelo.
Que coisa linda. Daí eu comecei a entender, porque como eu tô nessa caminhada, vai fazer só 2 anos, a gente começa a entender os desígnios, os propósitos de Deus, né? Sim. Ele vai nos ensinando vivendo, não é falando, é na vivência, nos forjando, nos capacitando com Ele, né? Sim. E eu tenho várias mulheres de Deus que eu sigo, que eu vejo, que eu gosto de. Você é uma, a pastora da igreja que eu congrego, a Silvana é outra, que eu vou vendo porque a unção que vocês carregam, assim, é a unção que eu quero ter, sabe? Sim. E eu vou pedindo para Deus para me mostrar a cada dia, e cada dia Ele se revela mais. E tem pessoas que falam comigo, mas você não vive mais, eu falei, não vivo mesmo. Cristo vive em mim, a gente muda através dele, né? E as pessoas têm medo dessa renúncia, as pessoas tinham que saber que a renúncia é mais maravilhosa que você pode fazer hoje. Né? É mais maravilhosa. É a mais maravilhosa porque é alegria servir o Senhor. E as pessoas acham que não, as coisas da carne, né? Não, gente, é Deus. A presença dele, eu falo nas minhas orações, eu posso perder qualquer coisa na minha vida, se eu não posso perder a sua presença, porque é maravilhosa demais, né? E não sei nem como falar com você o que eu sinto por você, e não dá nem tempo, às vezes a gente se vê muito, né? Porque você tem tanta coisa, eu tô começando agora, mas você já tá na sua caminhada faz tempo. Mas para você saber que você foi uma luz. Por isso que eu falo, seja luz na vida das pessoas. Você é luz na vida das pessoas. Você não reprime, você se exorta com amor. Como você, aquele dia que tomou café comigo, me comprou um pote de mel e falou que Deus ia me usar com mel na minha boca. Aquilo ficou gravado também. Que lindo. Porque isso é amor, né? Não adianta você chegar na pessoa e querer ensinar ela. Porque eu estava assim um tempo atrás. Eu estava muito dura com as pessoas, porque eu queria aquela sede de querer ver as pessoas. Não. Ele veio e falou para mim, é com amor. Porque o meu amor constrange. O amor. Se você não for com amor, você espanta as pessoas. E cada dia eu aprendo assim, eu falo, meu Deus, como que eu fiquei longe disso, sabe? Por quê? Mas ele tinha a hora certa, né, Petrusca? O tempo dele é perfeito, né? A hora que ele tem o seu chamado, a hora que ele quer que você venha para ele, a hora que ele quer que você vai trabalhar, serva dele aqui no reino de Deus, né? E eu quero que você também fale alguma coisa assim que mostra que o chamado é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Eu creio que foi também, né? Sim, um chamado, na verdade, é uma grande renúncia, né? É o carregar a sua cruz e segui-lo, né? Sim. O chamado é isso. E o chamado, na verdade, é do azeite que você é esmagada no secreto. É o que sai, o azeite mais precioso para curar, restaurar outras pessoas, né? Então é desse esmagamento de Deus nas nossas próprias vidas que ele extrai esse azeite puro para curar outras vidas, né? Porque a gente não pode se sentir maior e melhor do que ninguém. Nunca. Para ser um instrumento de Deus, né? Para curar. E é sobre o amor do Pai, né? É um amor que tudo pode, que tudo crê, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não arde em ciúmes, mas é um amor que permanece. Então, sobre esse amor que nós permanecemos, é debaixo desse amor que lança fora todo o medo, né? Que nós seguimos, né? E esse amor nos constrange a cada novo dia. Então, o chamado, ele nada mais é do que a marca do amor de Deus, que é aquele que nos amou primeiro, né? Aquele que nos amou primeiro, nos chamou para amar vidas. Sim. E nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e amar as vidas como, né? Como Ele nos amou, Ele nos amou, né? E Ele primeiro porque a gente sempre vai ter algumas feridinhas que Ele está alinhando e conversando com a gente, mas para Ele usar a gente, eu creio que esse esmagamento é para curar as nossas feridas, tudo que a gente viveu. Sim. Ele vai como um barro mesmo, né? Na mão do oleiro. Ele vai moldando, que lapidando. Através da nossa vida, Ele usa para chegar mais vidas, né? Exatamente. Isso realmente é lindo demais, o chamado, né? É o transbordo, né? É o transbordo, isso. É transbordar em outras vidas aquilo que você tem vivenciado
na alegria, na dor. Sim, como né? Deus, né? E o Senhor tem extraído o melhor de nós e tem feito exalar e tem feito gerar, né? E tem trazido vidas para serem também resgatadas, curadas, alinhadas, que esse é o nosso verdadeiro chamado, né? É maravilhoso, né? E eu queria que antes que eu ia pedir para você, para a gente finalizar daqui a pouco, você orar por nós, né, aqui. Uhum. Mas antes disso, você falar o seu arroba, o seu Instagram, o da igreja, o do seu filho, para os jovens segui-lo, né? Porque eu não sou nem... Tenho minhas netos, né, que são da idade dele, já falo para elas direto, segue ele. Mas é na hora de Deus, né? É hora do Espírito tocar em cada um. Mas eu falo. Então, meu arroba é Petrusca Junqueira, Petrusca com K, Junqueira. O da nossa igreja é Anatote, né? Campo de Anatote, né? Aí tem do meu marido, que é Pastor Peri. E tem do meu filho, que é NK alguma coisa, PJ. Eles são os jovens. Ele faz, diferente, né? Eles, é NK PJ. Trabalho seu, as pessoas acham. Porque eu vou te dizer, ele, olha, é aquela pessoa que não quer aparecer, sabe? Quer fazer o chamado, o trabalho dele com Cristo, não quer aparecer, não quer ser visto, sabe? Ele diz que Deus está vendo. E eu falo, filho, mas às vezes nesse mundo de hoje, né, é importante. É importante porque, por exemplo, eu não queria isso. O senhor que me falou, numa dessas madrugadas, falou assim, alinha o seu Instagram, trabalha com ele. Eu falei, não quero. Ele falou, porque ele me falou uma frase muito... Eu fiquei assim, ele falou, eu sou dono do ouro e da prata. E o meu dinheiro circula no mundo e no reino. Então, através de você, eu quero ganhar vidas. Então, alinha e faz... Além do podcast com mulheres, com pessoas com testemunhos, né? Ele me pediu live toda semana com testemunhos de mulheres que não pode chegar até aqui, para você ver a pressa que ele tá. Eu creio que Jesus está com pressa de nós fazer o ID do Senhor. Sim. Eu não gosto de assustar, ele está voltando, mas eu creio que ele está, né? Porque está tudo no Apocalipse. Mas ele tem essa pressa da gente levar a palavra dele para todo mundo. E através da internet é um caminho. Né, na minha opinião. Também, claro, é um alcance hoje, querendo ou não, né? A gente tem esse alcance, por mais às vezes que a gente olha assim, algumas coisas não compreende, né? Muitas, né? Mas ele tem esse alcance e eu falo pra ele, se posiciona, né? Tenta, mas ele quer fazer as coisas do jeito dele. O senhor vai falar com ele, porque se o senhor falar é diferente, né? A gente ouve a voz dele, o pedido dele mas Deus tem feito a obra e isso que importa. E o nosso coração tá feliz desse transbordo que tá acontecendo, sabe? No reino de Deus. Tá lindo, que é tudo pro reino. É lindo, sabe? Falo para vocês, entram lá no Instagram da Petrusca, do Campo Anatote, procurem para vocês verem que chamado lindo que esse menino tem, que esse jovem tem, que é o Pedro, porque é visível aos olhos chegar perto dele. Então, os adolescentes, os pais, tenta passar para os filhos, porque esse mover, eu acredito muito nesse avivamento dessa idade, porque é para essa próxima geração, sabe? Jesus tem pressa de levar a palavra para os jovens, para eles levarem para os outros, para as crianças menores ir vendo, porque tem a coisa com a idade, porque um jovem não quer ver um culto maçante de uma pessoa mais velha, porque você se identifica com o pregador, né? Com a idade. Eu creio muito nisso. Porque eu procuro, assim, todo mundo tem as pessoas que ela segue e gosta de ouvir, né? Cada um que identifica, por isso que ele usa cada pessoa de um jeito, né? Verdade. Para chegar na pessoa certa, naquela sementinha, para fazer germinar ali a palavra dele. É isso. Né? Então, você pode orar pra gente? Sim, claro. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós queremos te louvar, Pai. Te agradecer pelo privilégio, pela graça, Senhor, pelo favor, pelo amor que nos alcançou e que nos alcança todos os dias das nossas vidas, Deus.
Nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua presença, o peso da Tua glória nos envolver, que já está aqui em nosso meio, mas que ao decorrer, Senhor, ainda dessa semana, nós possamos sentir o Teu agir, o Teu milagre sobrenatural, Senhor, ainda que os nossos olhos, Senhor, não consigam ver, não consigam contemplar, mas que a Tua boa mão possa ser a realizadora nas nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, se alguém precisa de um milagre, de uma fé ainda que não sentida, mas em ação, Deus. Ah, Senhor, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos e nós avançamos, Senhor, através da Tua palavra, e nós cremos, Senhor, no sobrenatural, que ainda que os nossos olhos carnais não consigam visualizar, nós cremos que irá acontecer o milagre, irá acontecer a cura, irá acontecer a libertação, irá acontecer o resgate, Senhor, irá acontecer o milagre na vida financeira, amorosa, sentimental, Senhor, nas finanças, em tudo aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos nesse tempo, que haja um liberar, que haja um desencadear de bênçãos, tudo aquilo que poderia estar retido nas regiões celestiais, nós declaramos, Senhor, um liberar de bênçãos, tudo aquilo que estava travado, nós declaramos, libere, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus, traga a existência, os chamados existentes que o Senhor já liberou para a concretização do Teu sonho, do Teu propósito aqui nessa terra. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Presença linda, né? Deus é maravilhoso. Amém. Muito obrigado, Petrucca. Obrigada. Pela essa honra de você ter aceitado, porque eu falei assim, será que ela vai pegar um tempinho dela para fazer isso comigo? Sim. Agradecimento mesmo, de todo o meu coração. Obrigada, minha amiga. Fica com a gente toda terça-feira às 19 horas. Tem um episódio novo aqui para vocês verem o que Jesus Cristo, a verdade, o caminho, faz na vida de todos. Basta você falar com Ele, ide, quero servir a Ti. E quando a gente nem fala, Ele também vem e nos capacita. Amém?